A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, aos amados. Sejam bem-vindos a mais este encontro com Deus. Hoje eu senti te contar outro testemunho. Esses dias eu estou sentindo estar testificando para meus queridos irmãos. Estou aqui nesta noite para testificar de algo que aconteceu comigo há algum tempo atrás. Irmãos, tem um louvor que ele chama Livramento. Eu gravei ele, tá lá no meu canal, Marleni Rezende. Entra lá, curte, compartilha, se inscreva no meu canal, amém? E deixe seu like. Deixa eu te contar aqui a bênção que foi, como foi que Deus me deu este louvor. Ele é um pouco forte, vocês podem achar assim, nossa, mas que isso, irmã? Louvor desse jeito? Ele fala mais ou menos assim, ó. Vai embora, Satanás, aqui não é seu lugar. Vai embora, Satanás, e não olhes para trás. Ó, crente que não acredita que existe o tal vilão, fica sentado no banco, adorando o bichão. Será que não desconfia e não busca em oração, para Deus lhe dar agora o dom da revelação? Vai embora, bicho feio, aqui não é seu lugar. Vai embora, bicho feio, e não olhes para trás. Oh, glória! Irmãos, este hino foi assim tremendo a forma que Deus me deu ele. Eu já contei para vocês a forma que Deus me deu. Sinta o toque do Espírito que está passando agora. Sinta o toque do Espírito. Se você ainda não viu, olha aí para trás na outra live aí, que você vai estar. Ou então entra lá no meu canal, coloca lá, sinta o toque do Espírito. E você vai ver aí o maravilhoso louvor que o Senhor me deu. Então, contando agora deste que eu acabei de louvar agora, expulsando todo o mal, né? Glória a Deus. Irmãos, eu fui fazer uma viagem e nessa viagem nós ficamos hospedados em um lugar um pouco perigoso, uma cidade perigosa. E naquele lugar, antes de chegar à noite, aliás, já era noite, depois do culto, meu marido saiu com alguns irmãos e o adversário falava comigo. Olha para você ver a dissimulação, porque a palavra de Deus diz que ele vem nos enganando, ele nos engana. Se possível fosse, ele enganaria até mesmo os escolhidos. E ele tentou me enganar de uma maneira terrível. Eu me lembro bem que eu ouvia ele falar. Hoje, como se fosse Deus. Ele falava, hoje eu vou levar o seu esposo. Mas eu senti uma angústia no meu coração. E quando é as coisas de Deus, a gente sente paz, sente a tranquilidade. Mesmo que seja num momento desse de recolher, mas a gente sente paz, porque a gente sabe que é Deus que vai fazer. Mas eu senti aquela angústia, aquele mal-estar. E o meu marido tinha saído com alguns irmãos. E ali o adversário falava comigo como se fosse Deus. Ele falava que era necessário tirar a vida dele. E que mas precisava que eu falasse, que eu desse a minha palavra, que podia fazer. Porque senão não tinha como. Eu falei, meu Deus, alguma coisa. Senhor, o que é isso? Ele enganada, pensando que realmente era Deus que falava comigo. Mas eu não aceitava, não estava aceitando aquela situação. Aí eu não dei a minha palavra de confirmação. E aí meu esposo chegou, aquele assim, se percebia que tinha algo estranho no ar, tava tudo diferente, tava um carregado, assim, uma coisa difícil, um peso muito estranho. E nós fomos dormir ali naquele lugar. E quando nós estávamos ali dormindo, eu tive uma revelação.
Deus me fez eu ver, eu ajoelhada, tinha um homem de branco atrás de mim e tinha um precipício muito grande ali, tinha fogo, era o verdadeiro inferno. E eu estava ajoelhada à beira daquele precipício. E a voz daquele, entre aspas, anjo que estava às minhas costas, falava para mim: olha, minha filha, você não quis dar a sua palavra de aprovação para que eu levasse, você não concordou comigo. Então agora você vai ser lançada no fogo eterno. Você vai ser lançada, irmãos. Eu senti uma angústia tão grande, eu senti um pavor tão grande, uma agonia tão grande. Imagina se ele sentindo ali a sensação de ser lançada no fogo do inferno. Eu sentia ali aquela angústia. E eu falava: Senhor, mas eu não tive coragem de fazer, eu não tive coragem de falar, eu não tive coragem, me perdoa. Pensando, o adversário me enganando, vestido de branco, como se fosse Deus, me enganando, falando como se fosse Deus. Raicon de fácias, remi clama rabasturianda ramanaias, orianda rabastéria. Deus maravilhoso e santo. Naquele momento eu queria me lançar ali naquele fogo eterno. O Senhor me despertou daquela visão, porque o Senhor estava me mostrando, o Senhor estava acima, me mostrando o que o adversário estava fazendo comigo. Quando eu voltei em mim, eu me levantei rapidamente e fui no interruptor. Quando eu liguei a lâmpada, eu escutei quando alguém pulou de cima da casa no chão e saiu. Eu escutei os passos saindo. Mais uma vez, o adversário estava usando um ser para entrar ali e fazer um mal para nós ali naquele lugar. Aleluia. E naquele momento, irmãos, eu me levantei, já com esse hino na cabeça. Eu falava: meu Deus, é um louvor, é um louvor. E eu procurei um papel, não encontrei. Fui na minha Bíblia, na capa da Bíblia, assim na anticapa, né? E ali eu comecei a escrever esse louvor. Vai embora, Satanás, aqui não é seu lugar. Vai embora, Satanás, e não olhes para trás. Quem mexe com esse povo tá caçando confusão. Este povo é valente, não tem medo do cão. Este povo é ungido e sabe em quem confia, andando sempre em frente, não perdendo nosso guia. Oh glória, nosso guia é o Senhor, Jesus Cristo Salvador. Quem quiser ser protegido, conheça o meu Senhor. Oh glória a Deus. E assim o Senhor foi me dando, o Senhor foi me dando. Mas para você ouvir ele todinho, entra lá, escreve aí Marleni Rezende e entra lá no meu canal e se inscreva e coloca o seu like lá. E fica todos na gloriosa e doce paz do Senhor Jesus. E aí então o Senhor me deu esse grande livramento e mostrou que realmente o adversário, ele vem como anjo de luz para nos enganar. Mas o Senhor é superior a todas as coisas e Ele abre os nossos olhos espirituais e nos faz enxergar. Amém? Fiquem todos na gloriosa e doce paz do Senhor e até o nosso próximo encontro com Deus.